Bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Igor Campos. E eu sou Suiene Aracaki. Nós somos os fundadores do InResidence. Falar sobre as imagens 3D na etapa de estudo preliminar, que é um momento extremamente importante para você impactar o seu cliente da melhor maneira possível. E no momento da apresentação do estudo preliminar, o foco tem que estar no seu cliente. Então você tem que produzir todo o material necessário, ou seja, que esteja a seu alcance para fazer com que ele compreenda o seu projeto arquitetônico, ele compreenda a sua proposta e tenha um entendimento integral daquilo que você imaginou. E para isso você pode utilizar vários recursos que estão disponíveis. Um não impede que você utilize o outro. Então você pode utilizar as plantas, os diagramas, textos, modelos reduzidos, maquetes e, evidentemente, as imagens 3D que vão certamente impactar o seu cliente. E, claro, hoje ainda é disponível aí a realidade virtual que a gente também pode utilizar como recurso para fazer com que o cliente, reforço isso, tenha a maior compreensão daquilo que você está apresentando para ele. Então, são recursos disponíveis e a imagem 3D vai gerar um impacto muito grande, sobretudo se você tiver a oportunidade de trabalhar com fotorrealismo para fazer com que o seu cliente tenha a percepção perfeita e exata daquilo que vai ser executado e que você também esteja certo daquilo que você está propondo. Então, por que a gente apresenta imagem 3D logo no estudo preliminar? Quando você faz uma apresentação impactante logo no começo, as chances são de que realmente você consiga construir argumentos, né, mais palpáveis e seu cliente daí fique mais à vontade com a sua proposta. Deixa eu aproveitar que você tocou nesse ponto, que eu acho que é extremamente importante, né? E que é um argumento que a gente escuta sempre por parte da nossa audiência, das pessoas que nos acompanham. Poxa, mas no momento da apresentação do estudo preliminar, que a gente tem que, de fato, produzir um material muito denso, eu posso, eventualmente, fazer imagens fotorrealistas as mais próximas possível daquilo que vai ser executado e, eventualmente, o meu cliente não gostar daquilo que eu sugeri ou, enfim, descartar todas aquelas ideias que foram propostas e eu vou perder o trabalho, vou perder toda a energia que foi dispensada ali naquele momento e vai ser um retrabalho muito grande. Então, eu acho que esse argumento ele é válido, sim, mas a gente tem que considerar sobre dois aspectos. Primeiro, antes de você fazer realmente as suas imagens 3D, a gente está considerando que você tenha feito um bom briefing com o seu cliente, para tentar obter o maior número de informações possível para você chegar e tentar atender as expectativas dele da melhor maneira. Bom, isso é um aspecto que a gente considera. O outro é o seguinte, e aí eu acho que é bem interessante a gente também ter um pouco essa percepção que, quando você apresenta as suas imagens, o seu projeto, nesse momento que a Sui comentou, que é extremamente importante do estudo preliminar, vamos ser muito pragmáticos. A gente tem 50% de chance de ter o nosso projeto completamente aceito e 50% de chance dele ser rejeitado. E se ele for rejeitado, eu acho que também é um bom resultado da nossa reunião, porque o teu cliente vai dizer aquilo que ele não gostou e vai estar mais fácil para você identificar o caminho que você precisa percorrer na sequência para atender as expectativas dele. Então, eu acho que é realmente uma energia muito grande que a gente tem que dispensar e é um compromisso que a gente tem que ter com o nosso cliente de elaborar as imagens, as mais, enfim, impactantes que sejam, para a gente tentar fazer com que ele compreenda. E se ele apontar naquele momento que não é bem aquilo que ele está querendo, ótimo, você também atingiu o seu objetivo. Seu objetivo é atender as expectativas do seu cliente. Se você, naquele momento, não conseguiu, sinal que você tem ali informações suficientes para você trabalhar novamente e conseguir atender em um outro momento com novas imagens. A única questão que você tem que fazer é prever essas revisões que acontecem no seu plano de documentos, quando você for elaborar os seus honorários para apresentar o seu projeto. Então, acho que é um aspecto muito importante. Não é que deu errado, deu certo também. Você só precisa ter aquela percepção, o copo meio cheio ou o copo meio vazio. Então, a gente precisa encarar esses desafios para poder dar continuidade no trabalho. E isso acontece com a gente sempre que a gente vai apresentar um estudo. A gente tem 100% de assertividade em determinadas situações e tem outras que,
ora ele é aceito por 70%, 80%, ora ele é reprovado, e está tudo bem, faz parte do processo que a gente se dispôs a encarar. Nós fizemos um projeto que foi executado, que é a Casa Petri, que está disponível lá, inclusive no nosso site do Estúdio MRGB, se vocês quiserem conhecer, mas foi muito interessante, porque a imagem, nós fizemos uma fotoinserção, trabalhamos com os recursos que estavam disponíveis para que o nosso cliente tivesse a percepção correta e precisa do que a gente estava propondo, e ele se apegou tanto às imagens que, inclusive, ele deu um pouco de trabalho para o paisagista, porque as espécies que nós havíamos colocado, ele queria que fosse idêntica, que a composição fosse as mesmas, e a gente falou para ele, não, calma, a gente sugeriu, mas o paisagista certamente vai agregar um valor adicional ao projeto que vai, inclusive, enriquecer. Então, vocês vejam que tem extremos. Tem aquela percepção que o cliente acha que está consolidado, que não pode mais mexer, e tem aquela outra percepção que o cliente acha que é aquilo e que tem que seguir aquilo a rigor. E já aconteceu mais de uma vez, tá, gente? Então, o que acontece? Não existe certo ou errado, mas acho que são ferramentas, são, enfim, alternativas que a gente tem para trazer o mais tangível possível para o nosso cliente, as nossas propostas, os nossos projetos, para que eles consigam apreender tudo aquilo que a gente está querendo, e a partir do estudo, você vai ter um direcionamento de como saber conduzir o seu projeto da melhor maneira possível. Certo? O fato é o seguinte, que quando a gente pensa em o que eu vou entregar para o meu cliente no estudo preliminar, o mais importante que você precisa ter em mente é que você precisa entregar valor para o seu cliente. Ele precisa sair dessa primeira reunião impactado. Ele precisa perceber que que ele foi ouvido, que você escutou as necessidades dele, que você escutou as dores que ele te apresentou e que você fez o melhor que você podia por ele. Ele precisa sentir, sair do seu escritório, falando, sentindo e pensando que, pô, você é o cara, assim, esse escritório conseguiu alcançar, foi além do que eu imaginava. Então, entregue valor para o seu cliente, não entregue projeto. Seu cliente quer mais do que desenho técnico, ele quer ver mais do que planta baixa. A primeira impressão é a que fica. Não pense em entregar só um desenho. Não pense em entregar só uma maquete mais ou menos, um 3D mais ou menos. Você precisa surpreender ele nesse momento. Esse momento é crucial. É ali que ele vai confiar em você para o restante do processo ou não. Tudo que a gente traz para vocês são as experiências que a gente vivencia no nosso cotidiano. Uma outra grande, eu não sei se é vantagem ou desvantagem, mas talvez seja uma desvantagem de você, se você não tratar isso da maneira correta, de apresentar no estudo preliminar, ou seja, imagens 3D, que são fotorrealistas, etc., e um produto muito amarrado, muito fechado. A gente já teve alguns feedbacks dos nossos clientes que se sentiram um pouco envolvidos no processo e que entenderam que aquele produto que você estava entregando era aquilo, pronto, acabou, e precisava ser obrigatoriamente aquela solução. Porque eles entendem como um produto formatado, eles entendem como um produto acabado, finalizado, e que não permite qualquer adaptação, ajuste. Então, isso é uma coisa muito importante para quando vocês vierem a conversar com seus clientes, nas reuniões que antecedem as apresentações de estudo preliminar, vocês, adotando o que a gente está sugerindo, informem ao cliente de vocês. Falou, olha, o estudo preliminar, a gente, né, no nosso caso, a gente trabalha ele de tal forma a trazer um produto mais acabado possível, o mais bem resolvido possível, para que vocês tenham a precisão e a compreensão exata daquilo que a gente está propondo. Mas não significa que a gente não vai mudar, ou que a gente não vai alterar, ou que, eventualmente, vocês nos demandem uma outra solução. Então, isso tem que estar claro para o cliente de vocês, porque eles se sentem, às vezes, participando pouco do processo, e aí a gente tem um prejuízo nesse sentido. É um ruído de comunicação. Lembra que a gente já falou um pouquinho sobre isso com vocês? A comunicação é fundamental. Então, deixem isso claro, evidenciem que, eventualmente, o que vocês estão apresentando naquele momento pode sofrer alteração sem problema nenhum, está tudo bem, faz parte do processo. Expliquem o processo, envolvam seus clientes no processo, façam ele entender
como vocês trabalham, a maneira com que vocês conduzem essas etapas de projeto. Talvez isso seja o mais importante para ele não ficar com essa impressão de que, eventualmente, ele participou pouco, ou as contribuições foram poucas, ou que você está empurrando uma solução para que ele, enfim, execute aquilo. Então, isso é bacana da gente levantar também como uma questão que já aconteceu com a gente, tá? E aproveitando esse aspecto que o Igor está falando sobre comunicação, até o nosso próximo slide fala a respeito disso, da experiência do usuário. Como que você pode impactar o seu cliente? Só que para isso, você precisa saber quem é esse cliente, precisa conhecer ele melhor. E, como o Igor já comentou, para que isso aconteça, a gente precisa ter um briefing, um bom briefing, né? Um briefing que a gente consiga receber informações preciosas do seu cliente, para que você consiga senti-lo melhor, para saber qual que é o canal de comunicação que ele tem, que está mais aberto, mais disponível para receber essa informação que você vai falar a respeito do projeto. Então, pense em como que você pode despertar os sentidos do seu cliente, como que você pode fazer florescer o seu projeto para ele. Deixa eu fazer uma contribuição ali. Essa abordagem, eu acho que ela é muito importante e hoje a gente tem algumas vantagens em relação aos processos que nós usávamos anteriormente, antes dessa situação que a gente está passando, né? Ou seja, de estarmos todos enclausurados nos seus respectivos escritórios, sem a presença física do nosso cliente. O que nós temos feito no estúdio MRGB? Todas as nossas reuniões de briefing, nós gravamos, nós pedimos licença, comunicamos ao nosso cliente que nós faremos uma gravação e, enfim, tudo bem, tudo certo, e a gente dá continuidade. Então, é uma reunião que leva 1h, 1h30, onde eles apresentam as referências, a gente discute, conversa, e nessa reunião você vai, evidentemente, conseguindo identificar uma série de questões que são extremamente importantes e que, eventualmente, devem estar presentes na elaboração do estudo preliminar e, sobretudo, na apresentação do seu projeto. Então, gravem a reunião. É um recurso muito bacana que a gente tem hoje disponível. Então, isso facilita muito. E depois, eu vou dizer uma coisa que é óbvia, mas o óbvio precisa ser dito, porque até mesmo a gente estava cometendo alguns equívocos nesse sentido. Quando você for costurar a sua apresentação do estudo preliminar, vá lá e escute a gravação do briefing. E aí construa o seu storytelling, da maneira com que você obteve as informações do seu cliente. Então, todas as vezes que, eventualmente, ele fizer uma citação, ele disser para você que é importante ter um aspecto ou outro, você, na apresentação, inclua a fala do seu cliente, a voz do seu cliente em uma ou outra solução que você eventualmente sugeriu. Você pode dizer para ele, lembra aquele aspecto que você comentou, que você não gosta disso? Então, a gente criou essa solução em função daquela tua fala, daquela tua preocupação em não ter esse tipo de situação no teu projeto. Porque ele vai realmente perceber que você, está atento ao que ele disse, 2, realmente a solução que você sugeriu está ali presente em função do que ele colocou para você. Então, construa. Eu pego, vejo a reunião de briefing, abro o meu Evernote, coloco ali do lado o que eu acho que é mais importante que ele, de fato, sugeriu e comentou comigo. Quando eu vou montar a apresentação do estudo preliminar para apresentar para os nossos clientes, eu tenho aquilo ali do meu lado, e quando eu vou apresentar, também está do meu lado, porque eu vou construindo a minha história em função do que foi dito. Então, acho que isso é fundamental e é o que a gente tem utilizado como alternativa. Olha, se isso faz sentido para vocês, deixa um joinha aqui para a gente e compartilha essa live também, tá bom? Assim, você também está nos ajudando e ajudando outros profissionais a melhorarem o nosso mercado. Quando a gente recebe, então, essas informações do nosso cliente, né, que é o nosso próximo slide, que a gente fala sobre isso, a gente monta o nosso projeto, a gente elabora o nosso projeto e puxando para o gancho do tema da nossa live de 3D no estudo preliminar, a gente estrutura as nossas imagens
de forma que ela esteja alinhada com essas expectativas que o cliente colocou para a gente. É a mesma coisa com a elaboração das imagens, né? Então, vou dar um exemplo prático para vocês. Quando a gente fala no começo do projeto, no briefing, que a gente conversa com o cliente, a gente já busca uma informação a respeito do investimento que ele tem para fazer. O nosso briefing, a gente já pergunta para o cliente qual que será o investimento financeiro que ele imagina para aquele projeto, para que a gente faça esse alinhamento da proposta de projeto, do design, né, com o investimento que ele tem. E o que isso significa em termos de imagem? Significa que a escolha, inclusive, de revestimentos, de mobília, soluções técnicas construtivas, tudo isso vai estar alinhado com esse investimento. E isso se traduz na imagem através de sofá que o cliente consegue pagar, cadeira, mesa, banqueta que cabe no bolso do cliente. Porque, olha, se você fizer uma baita imagem bacana, com, sei lá, você coloca um sofá, coloca peças do Fernando Jaeger, cara, e o cliente vai adorar, só que ele não tem condição de pagar uma cadeira que custa 4 mil, um sofá que custa 12. Se você fizer isso, você vai estar dando um tiro no pé, né? Então, a elaboração das imagens já no estudo preliminar já precisa contemplar esse budget. Você tem que ter isso alinhado para que você realmente construa um projeto honesto com o seu cliente, um processo honesto com o seu cliente e ele consiga executar. Porque tanto você quanto o cliente têm o mesmo objetivo, que é tirar o projeto do papel e transformar isso em realidade, né? Já que a gente está falando de 3D e de imagem, acho que essa imagem que a Sui colocou é muito bacana, porque já tem as peças, tem o mobiliário, tem a luminária, tem o desenho da escada, que ficou muito legal no café que ela fez. Então, é uma imagem realmente que o cliente vai ter uma percepção muito clara daquilo que vai ser o projeto executado. Então, acho que isso é muito bacana. Você está trazendo uma informação que antes era muito difícil. E, claro, quando você traz essa informação, o cliente ele vai ter uma compreensão daquilo e, eventualmente, ele vai te pedir para mudar uma determinada coisa ou outra, que é o que o Lourenço está colocando aqui, né? Você pode dizer ali que, mas aí se você não vale a pena você colocar menos esforço e aí, de repente, tem umas coisas que deixem umas imagens mais brutas para o cliente ter aquele entendimento do espaço e aí, eventualmente, sugerir alguma questão, eu acho que é um caminho que você pode percorrer, mas nós não fazemos assim, nós gostamos de trazer todas as informações já para esse primeiro momento, até porque se o cliente quiser mudar, ele pode fazer essas alterações. E aí eu vou fazer um merchandising aqui, tem um cara que é fera em imagem, que tem um curso online que está colocando aí para vocês à disposição, já fez aí com a gente um collab, que é o Hermes Romão, que tem o blurry.com. O Guilherme, inclusive, tem acompanhado as lives que ele tem feito, e ele ensina como fazer essas imagens, como trazer essas imagens de uma maneira muito bacana. Acho que, inclusive, o Paulo, que trabalha contigo, né, Sui, fez o curso com o Hermes. Então, assim, acho que é bem legal vocês, se tiverem interesse, né, de dominarem mais essa tecnologia ou de algum colaborador de vocês trabalharem com imagem, fica aí a sugestão para vocês poderem ter contato com esse tipo de ferramenta e esse tipo de solução, né? Bom, pessoal, era essa a mensagem que a gente queria passar para vocês hoje, falando a respeito de por que a gente faz imagens 3D elaboradas já no estudo preliminar. É justamente para a gente conquistar o coração do nosso cliente, mostrar para ele que a gente escutou o que ele tinha para falar para a gente e que a gente transformou isso em algo um pouco mais material. Lembrem que a gente não vende produto, a gente vende serviço e a gente precisa materializar, tangibilizar esse serviço para o cliente. Uma das formas é através da imagem 3D. Claro que, na medida em que a gente vai trazendo mais conteúdo para o nosso cliente, se a gente conseguir majorar, inclusive, os nossos valores, melhor, porque a gente começa a se distanciar do que a grande maioria dos colegas está fazendo, mais do mesmo. Então, a gente tem sempre que trazer um recurso adicional para poder encantar os nossos clientes e se diferenciar no mercado. Então, acho que fica a dica para vocês que, além de conquistar o cliente, é uma facilidade, é uma possibilidade que você tem para poder se diferenciar da grande maioria. Forte abraço. Um beijo grande. Bom dia para todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.